Foram várias vezes que eu tentei fazer a minha mãe enxergar o que ele fazia comigo. Eu já não queria mais brincar na rua. Eu só usava roupa comprida. Eu tinha medo dele. Eu não conseguia mais abraçar a minha mãe. Eu só ficava no celular. Eu usava roupa comprida para ela não ver as marcas. Eu tinha medo de todo mundo que chegava na minha casa. Eu entrava pro meu quarto. Eu tinha medo do que as pessoas pensavam. Eu tinha medo de falar pra minha mãe e ela achar que era minha culpa, que eu era culpada do que estava acontecendo. Eu queria que um dia, a minha mãe visse, ou pelo menos notasse o que eu estava passando. Eu queria que ela olhasse nos meus olhos e enxergasse que eu estava triste. Ela não conseguia ver uma coisa que estava na cara. Toda noite que eu ia dormir, ele passava lá no meu quarto. Ele me visitava. Era constante. Eu não tinha um dia mais, sequer, de paz. Morava eu e minha mãe em uma casinha. E era uma casinha bem simples, mas tinha o meu pai lá. O meu pai, ele não era muito presente, mas às vezes que ele estava presente, ele sempre estava batendo na minha mãe. Eu conseguia ver a minha mãe feliz. Eu conseguia ver a minha mãe de noite chorando, soluçando, porque ela estava apanhando do meu pai. Eu só não entendia por que ela não ia embora. Porque dava vontade de ir lá e sacudir ela. Acorda, mãe, acorda. Meu pai não te faz bem, vamos embora dessa casa. Mas ela não conseguia ver. Foram noites e noites. Meu pai batendo nela e eu vendo aquilo e eu ficava chorando a noite toda porque eu não conseguia ouvir a minha mãe chorar, a minha mãe desesperada. Então um dia, meu pai saiu e nunca mais voltou. Sei lá o que aconteceu com ele, se ele arrumou outra mulher, também não quero saber. Só sei que dia de paz viria. E foi o que aconteceu. A minha mãe já não apanhava mais, eu não via mais minha mãe chorar. Mas a gente começou a passar fome. Não tinha comida na mesa. A minha mãe saía, fazia um bico, as coisas eram regradas quando tinha. A minha mãe pedia comida no vizinho. Ela me colocava para pedir comida no vizinho. E às vezes os filhos do vizinho me xingavam. Tá. E a vida foi assim. Mas eu conseguia brincar com as minhas bonecas. Mas eu conseguia ir pra escola. Mas eu conseguia sorrir, entendeu? Porque eu não via mais a minha mãe chorar. A gente tava passando dificuldade, mas eu não via ela mais chorar. E ela nem reclamava também. Ela corria atrás, todo dia saía de manhã cedo. Catava suas latinhas. E ia atrás, porque a minha mãe era guerreira. Mas um dia, a minha mãe conheceu um cara. E foi aí que a minha paz acabou. De novo. Foi aí que tudo começou a desmoronar pior do que já era. A minha mãe sempre foi uma mãe carinhosa, que me abraçava, que me beijava. Mas quando ela conheceu esse rapaz, ela não fazia mais isso. A minha mãe só entrava pro quarto com ele e eu ficava no meu, no celular, jogando.
Eu ia pra escola. Na escola, sim, tinha comida. Eu comia e voltava pra casa. E a minha mãe ficava dentro do quarto com ele. Aquele rapaz tinha um serviço. Ele trabalhava e ele colocava comida dentro de casa. E assim foi se passando o tempo até que ele ficou fixo dentro de casa e ele não foi mais embora, nem sequer um dia. Ele trouxe as coisas dele e começou a morar com nós. A minha mãe estava diferente, porque ela não conseguia mais me notar dentro de casa. Eu nunca mais ganhei um abraço da minha mãe e ela nem sequer percebia que eu precisava desse abraço. Foram noites e noites se passando. Eu tava até gostando da situação de ter comida dentro de casa, da minha mãe ter alguém. Eu ouvia ela de madrugada dando gargalhada e risada. E eu nem sabia por quê, porque eu não participava da alegria deles. A minha mãe literalmente me deixou de lado, mas eu acho que nem era culpa dela, porque eu não via ela tão feliz há tanto tempo. Uma noite, a gente estava na sala, a minha mãe, meu padrasto e eu. A minha mãe estava bem cansada e estava com dor de cabeça. Ela entrou pro quarto e foi dormir. E eu fiquei na sala, continuei na sala. Então, o meu padrasto sentou do meu lado e ele colocou a mão na minha perna. Eu olhei aquilo. Mas eu não pus maldade. Até porque eu era uma criança, eu era bem mais nova. Não pus maldade. Só que a mão dele foi subindo. E eu me levantei e fui pro meu quarto e ele foi atrás. Ele virou pra mim e disse o seguinte: ou você deixa eu te tocar, ou nunca mais eu coloco comida dentro dessa casa. Eu só balancei a cabeça, dizendo que não. Mas mesmo assim ele me tocou. Eu ia gritar, só que eu não conseguia, porque ele tampou a minha boca. Ele me tocou toda e foi pro quarto dormir. Essa noite eu senti medo, eu chorei muito. Eu fiquei desesperada porque eu não sabia o que eu ia fazer, se eu ia contar pra minha mãe, se ela ia acreditar em mim. E eu cometi um dos piores erros. Eu me calei. Eu não falei nada pra minha mãe. Eu fiquei calada. Ela tava tão feliz. Mas isso começou a ficar constante. Todas as noites ele visitava o meu quarto. Todas as noites ele me tocava. Eu comecei a ficar diferente porque eu não conseguia mais sorrir. Mas eu via a minha mãe sorrindo, eu via a minha mãe feliz. Mas eu não conseguia mais sorrir. Eu não queria mais sair do quarto. Eu não queria mais ir pra escola. Eu não queria mais ver o rosto de ninguém. Eu não conseguia mais olhar pro rosto da minha mãe. Porque toda vez que eu olhava pra ela, eu sentia uma vontade de chorar. Uma vontade de sumir. Ela nunca me perguntou se eu tava bem. Porque talvez se ela sentasse comigo e conversasse comigo, eu conseguia dizer: olha, mãe, tá acontecendo isso e isso. Mas ela nunca sentou comigo, nunca perguntou se eu tava bem. Eu não tava bem. A minha vida tinha acabado ali.
Por que ela não conseguia ver? Por que ela não conseguia enxergar no meu rosto que eu não estava mais feliz? Por que ela não conseguia enxergar no meu rosto que aquela pessoa me fazia mal todas as noites? Que aquela pessoa estava acabando com meus dias? Um dia se concretizou tudo. Eu comecei a passar mal. A minha mãe não estava em casa. Ele foi jogar bola com os amigos. A minha tia chegou, abriu a porta do quarto. Me viu jogada no chão, chorando, desesperada. Ela perguntou o que aconteceu, mas eu me recusei a dizer. Então ela me levou pro médico, porque eu estava realmente machucada. Essa noite eu me neguei a fazer o que ele queria e ele me bateu. Eu fui pro hospital. Chegando lá, eles fizeram o diagnóstico e descobriram que eu tinha sido abusada. A minha tia começou a chorar muito, Ligou para minha mãe e disse o que já havia acontecido. A minha mãe chegou em poucos minutos no hospital. E ela me abraçou tão forte, que eu senti a minha alma sair do corpo. Ela chorou tanto, porque ela se sentiu culpada. Ela me pediu perdão. Eu a perdoei, porque eu a amo. Porque ela é tudo pra mim. Porque ela é um anjo que Deus enviou do céu pra cuidar de mim. Hoje ela cuida de mim. Hoje ela presta atenção no meu olhar, no meu sorriso, na minha tristeza. Eu queria dizer, mãe, eu te amo. Muito. Oi, gente. Meu nome é Laudes Meg. Eu relatei aqui uma história de uma criança que foi abusada. Eu queria que você prestasse atenção nessa história. Queria que você compartilhasse essa história. Porque eu sei que muitas e muitas crianças passam por isso e as mães não conseguem ver, não conseguem enxergar. Mas eu queria dizer para você, mãe, olha seus filhos, preste atenção nos seus filhos, porque dão sinal, eles dão sinal e a culpa é da gente, sabe por quê? Porque a gente veio para proteger os nossos filhos. Perdão, gente, de contar essa história dessa forma, mas só assim, as mães vão conseguir enxergar seus filhos. Entenda esse vídeo como um alerta, porque quando essa criança me contou essa história, eu chorei horrores. Eu não conseguia entender por que uma mãe não conseguia ver que a filha estava passando por aquilo. Eu sou mãe de uma criança, sou mãe de um menino, e eu não imagino meu filho passando por isso, entendeu? E, gente, é sério. Eu não imagino. Não consigo enxergar meu filho passando por isso. E de coração mesmo, mãe, vamos olhar para nossas crianças. Vamos enxergar o que acontece em volta das nossas crianças. Nós estamos criando uma geração de crianças que estão passando por ansiedade. Você já viu criança com ansiedade e depressão? Estamos sim, gente. Precisamos olhar mais as nossas crianças que são indefesas, que não conseguem se defender sozinha. E criança, o que ela ouve, ela acredita. Se um cara abusa sua criança e fala que se ela contar que vai judiar de toda a sua família, principalmente da sua mãe, criança se cala, criança não fala. Mas ela consegue falar com o olhar, porque criança consegue expressar com o olhar. Um olhar triste. Não quero mais sair de casa, não quero ir para a escola. Vamos olhar nossas crianças. No intuito do vídeo é isso. Dá tempo de salvar as nossas crianças, porque não é só padrasto, é tio, é amigo que entra dentro de casa, é tudo, não é só
só padrasto. Às vezes acontece na escola, na escolinha onde tá. Então é isso, gente. Compartilha esse vídeo para as mães entender que precisamos guardar nossas crianças.